Mas como é belo o teorema de Pitágoras, sempre que nós temos um triângulo retângulo e sabemos dois lados, nós necessariamente podemos encontrar o terceiro lado. Olá, eu sou o professor Sortani, falo de Moçambique e no vídeo de hoje estarei falando com vocês sobre o teorema de Pitágoras, que é um teorema muito interessante que é aplicado em geometria plana. Se você tem assistido os vídeos no canal, já viu que houve muitos vídeos na qual a resolução que eu apresentei, o teorema de Pitágoras foi uma das ferramentas utilizadas para a resolução do problema, certo? Então, pessoal, antes que comecemos aqui a apresentação do teorema, que provavelmente você já conhece, e além da apresentação iremos dar a demonstração. Então, pessoal, peço que possa deixar teu like, inscrever-se no canal e agradeço a todo mundo, todo o pessoal que inscreveu-se no canal. Então, vamos aqui para... Irei começar aqui, primeiramente, explicando, apresentando, o teorema de Pitágoras. Então, primeiro, pessoal, o que é um teorema? É bom saber o que é um teorema. Teorema é uma afirmação. Em matemática, teorema é uma afirmação que pode ser demonstrada. Então, por exemplo, eu poderia fazer uma afirmação, eu poderia dizer que raiz quadrada de 2 é irracional. Isso seria um teorema, certo? Raiz quadrada de 2 é irracional, que pode ser demonstrado. Então, como o teorema de Pitágoras também é uma afirmação, nos afirma que quando nós temos um triângulo retângulo, mas o que é um triângulo retângulo, professor? É um triângulo, Triângulo, acho que todo mundo sabe mais ou menos, é um polígono de 3 lados, certo? Então, é um triângulo na qual tem um ângulo reto, então chama-se triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo tem um ângulo reto, que nesse caso é esse aqui, É o lado, o ângulo oposto à hipotenusa. Ok, então, o teorema de Pitágoras nos garante sempre que nós temos um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa, que é esse lado aqui, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Os catetos são esses segmentos de reta perpendiculares entre si. Perpendicular é sinônimo de formar 90 graus, que é esse aqui. Então, esse lado chama-se hipotenusa, esses são catetos. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, essa é a afirmação do teorema de Pitágoras. Isso aqui dá para resolver em uma infinidade de exercícios que podem ser feitos em física, em matemática. Ok, mas nós iremos demonstrar. O que é demonstrar, professor? Demonstrar é praticamente apresentar argumentos lógicos de modo a comprovar ou provar que uma certa afirmação, que um certo teorema é verdadeiro, uma certa afirmação é verdadeira. Então tá aqui, eu já apresentei o teorema de Pitágoras, agora vamos... Então pessoal, vamos aqui, agora demonstrar o teorema, Como eu já disse previamente, demonstrar é apresentar argumentos lógicos, do ponto de vista matemático, de modo a provar que uma certa afirmação é verdadeira. Então, o teorema de Pitágoras nos apresenta uma afirmação, nós devemos provar se ela é verdadeira. Isso é muito bom, Os estudantes aqui em Moçambique, geralmente, eles não se preocupam muito em demonstrar as coisas, só se preocupam em decorar as coisas, memorizar. Então, isso não é muito bom, caro aluno, caro estudante aí. É bom que você entenda um pouco, de porquê das coisas. Então, vamos aqui demonstrar o teorema de Pitágoras. Então, o que nós vamos supor aqui é que nós temos 4 triângulos retângulos, certo? 4 triângulos retângulos. Então, sendo que nós temos 4 triângulos retângulos, então temos aqui, Já estão aqui desenhados 4 triângulos retângulos e iguais, não são diferentes, embora o meu desenho aí são meramente diferentes, mas suponha que são iguais, Então, aqui média A, aqui B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C. Triângulos retângulos todos. Então, eu pego esse triângulo de modo A e junto eles dessa maneira aqui. Então, pego um triângulo, coloco de uma maneira que ele fique assim, Coloco outro, de modo que ele fique assim. Exatamente, todos são iguais, esses 4 triângulos. E se forem a ver, forma essa figura aí, bonita que vocês estão a ver agora. Então, compreenderam, pessoal? Pego um triângulo, coloco aqui, por exemplo, está aqui esse triângulo aqui. Aqui meio de B, então eu pego assim, viro ele, encaixo exatamente aqui. O lado C aqui é esse, o lado B é esse, o lado A é esse aqui. E assim por diante. Pego outro, Formo isso aí. Então, daqui nós iremos demonstrar então aquela afirmação do teorema de Pitágoras. Então, existem praticamente centenas de maneiras de demonstrar o teorema de Pitágoras. Mas eu irei apresentar essa maneira aqui, na qual já estamos a começar. Então, vou aqui apagar, certo, uma parte. Vou aqui apagar uma parte.
Os nossos triângulos já não existem aí, certo? Já estão aqui, né? Já estão aí. Então vamos fazer o seguinte. Suponha que eu quero calcular a área dessa figura aqui, apareceu aqui. Praticamente é um quadrado, certo? Porque se for a ver, esse lado mede B mais C. Porque aqui mede C, aqui mede B. Então B mais C. E aqui também mede B mais C, certo? E aqui também mede B mais C. B mais C. Então é um quadrado, porque os lados são iguais e ele tem um ângulo reto aqui. Porque é um triângulo retângulo, né? Esse ângulo aqui é reto aqui, né? Se for a prestar atenção, esse ângulo é reto. Então os ângulos são retos, os ângulos internos desse quadrilátero. E ele tem as mesmas medidas, então é um quadrado. Portanto, é um quadrado. Ok, então daí vamos calcular a desse quadrado. Como é que se calcula a do quadrado? Pega-se o lado, elevamos ao quadrado, né? Então aqui o lado é B mais C. Elevamos ao quadrado. Certo? Então, essa aqui seria uma maneira, né? Então eu podia calcular de uma outra maneira a área do mesmo quadrado. A área do mesmo quadrado. Podia calcular de uma outra maneira. Eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia calcular a área dessa figura que está aqui dentro, aqui um quadrilátero, né? Que também é um quadrado, pessoal. Aqui mede A. E aqui é um ângulo reto. Podem pensar um pouco aí na geometria, né? Porque aqui nós temos, teoricamente, esse ângulo aqui e esse ângulo são ângulos complementares. A soma desse com esse dá 90 graus, certo? São ângulos complementares. Então, se aqui dá 90, aqui tem que também medir 90 para dar 180, que é um ângulo raso aqui. Então aqui é um quadrado também, certo? Então, a área também desse quadrado grande aqui, eu poderia calcular de uma outra maneira. Calcular a área desse quadrado interno, que é A ao quadrado, porque cada lado mede A, que são as hipotenusas dos nossos quatro triângulos. E ainda somar com a área desses triângulos aqui, certo? Eu já teria a área também desse quadrado, dessa maneira aqui. Então, podia calcular pegando um lado e levar ao quadrado, ou poderia pegar, somando a área aqui desse quadrado com a área desses quatro triângulos. A área do triângulo a área de um triângulo retângulo é produto dos catetos dividido por 2, né? Então aqui os catetos são B e C. Então B vezes C dividido por 2. Só que aqui eu tenho 4 triângulos, né? Então porque eu preciso calcular toda essa área aqui. Então devo multiplicar isso aqui por 4. Então deixa eu multiplicar aqui por 4. Então fica assim. Ok, então isso aqui, né? Fazendo a igualdade aqui, aliás, fazendo a operação aqui, né? Poderia simplificar aqui. Eu ficaria com A ao quadrado mais 2 vezes B vezes C, certo? Concordam? Ok, então vamos continuar aqui, pessoal, nossa demonstração. Então, nós sabemos que essas duas maneiras aqui, essas duas maneiras aqui são as maneiras de calcular a área daquele nosso quadrado que nós já apagamos, nosso quadrado grande. Então, essa área é igual a essa aqui, certo? Essa área é igual a essa aqui. Então essa área aqui se refere à área daquele quadrado grande. Essa aqui também se refere à área do quadrado grande. Só que eu somei a área do quadrado pequeno com a área dos quatro triângulos. Então essas áreas são iguais, né? Eu estou a falar de uma mesma área, certo? Então isso aqui é igual a isso aqui. Certo? Eu estou a falar de uma mesma área. Então vamos lá desenvolver esse binômio aqui, né? Então um binômio elevado ao quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então fica assim. 2 vezes B vezes C, certo? Então aqui, bom, eu posso ver que isso aqui está repetido, né? Apareceu aqui 2 vezes B vezes C e apareceu aqui, eu posso simplificar. Então o que é que eu fico, né? Por fim, se eu vou apagar aqui, fico com o seguinte: B ao quadrado mais C ao quadrado, né? É igual a A ao quadrado, certo? E aí já está demonstrado o teorema de Pitágoras, né? Então A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Que se forem lembrar, o nosso A era exatamente a nossa hipotenusa, naquele triângulo ali que eu já apaguei. E o B e C eram nossos catetos. Então está aqui demonstrado, né? Então aquele teorema é verdadeiro, né? Está aqui uma das maneiras de demonstrar. Como eu disse, existem centenas de maneiras de demonstrar esse teorema. Isso é belo em matemática. É muito belo, né? Que você veja a verdade se repetindo, né? Em qualquer das maneiras que você tenta demonstrar. Então, pessoal...